E convido a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4. E quero ler com os irmãos a partir do versículo 25. Todos acharam? Lucas 4, a partir do versículo 25 até o 27. Está escrito assim: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Vamos orar. Pai santo e maravilhoso, nós estamos, ó Senhor, diante da Tua palavra. Uma palavra, Senhor, poderosa, porque a palavra do Senhor não é uma palavra humana, não é uma palavra religiosa, não é uma palavra filosófica, mas é a palavra do Deus vivo. Aleluia! E esta palavra tem poder, ó Pai. E pedimos ao Teu Espírito Santo, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, ó Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. E que esta palavra, Senhor, seja usada para edificar, para fortalecer e para transformar as nossas vidas, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O Senhor me levou a esse texto e especificamente a esses versículos, quando o Senhor Jesus está ali confrontando os filhos de Israel. E o Senhor vai levar eles a olharem para a história da sua nação. E o Senhor vai falar algumas coisas aqui, que quando nós analisamos aquilo que o Senhor Jesus está falando, nós precisamos estar apercebidos aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar ao nosso coração. Da mesma maneira que o Senhor Jesus usou essas palavras para que o povo pudesse despertar, acordar e entender o que estava acontecendo com eles. Jesus disse que muitas viúvas existiam em Israel nos dias do profeta Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva e estrangeira, fora do território de Israel. O Senhor vai dizer, muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio, um estrangeiro de novo. E o que isso tem a ver conosco? E o que Deus quer falar aos nossos corações? O que Jesus quis mostrar para os filhos de Israel? O Senhor quer nos mostrar que muitas vezes nós, como povo de Deus, assim como os filhos de Israel eram o povo de Deus e são o povo de Deus, nós não podemos estar, meus irmãos, olhando para as coisas de Deus com, vamos dizer assim, se acostumar com as coisas de Deus, achar que tudo está no automático. Como assim, pastor? A gente se acostumar. Não é normal a gente vir no culto e sair sem sentir a presença de Deus. Não é normal você orar e não sentir a presença de Deus. Não é normal você abrir a sua Bíblia e ler e aquilo não trazer nada para a tua vida. Não é normal você ouvir uma pregação e você ouvir a palavra de Deus e não acontecer nada com você. Isso não é normal. O Senhor Jesus estava chamando a atenção para o povo exatamente isso. Por que se haviam tantas viúvas em Israel nos tempos do profeta Elias, por que Deus enviou ele para fora do território de Israel? Por que o milagre não aconteceu com uma das muitas viúvas que existiam em Israel? Por que quem recebeu o milagre foi uma estrangeira? Por que os leprosos que haviam em Israel nos dias ali de Naamã não foram curados nos dias do profeta Eliseu? Por que somente Naamã, um sírio, é que foi curado? Por que os leprosos de Israel não foram curados? E a mesma coisa, o Senhor quer falar conosco. Não é normal a gente olhar para a nossa vida e a gente não ver nada acontecendo na nossa vida. Tem que acontecer alguma coisa na nossa vida. Nós não podemos somente ouvir falar das coisas de Deus, nós temos que viver as coisas de Deus. Jó, ele fala algo
que nós precisamos entender lá no final, capítulo 42 do livro de Jó, ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A experiência que Jó teve não foi agradável. Não é agradável você passar por aquilo que Jó passou, mas o propósito de Deus em levar Jó por aquele caminho foi para que Jó tivesse a sua experiência com Deus. Não somente de ouvir falar, mas de viver. Deus quer que a gente tenha uma vida com Ele. Deus quer que nós experimentemos o seu poder e a sua glória. Não que a gente ouça falar o que Deus fez na vida dos outros. Isso edifica. Eu gosto de ouvir testemunho. Eu gosto de ver testemunho. Eu gosto de ver a manifestação do poder e da glória de Deus. Mas em determinado momento, irmão, você tem que orar e pedir: Senhor, eu quero ver milagre na minha vida. Eu quero viver milagre. Eu quero ver, Senhor, a Tua palavra se cumprindo na minha vida. Eu quero ver, Senhor, as Tuas promessas se cumprindo na minha vida. A gente não pode deixar, meus irmãos amados, cair tudo numa rotina. Eu vou na igreja, por quê? Porque eu estou acostumado a ir na igreja. Eu vou na igreja, por quê? Porque eu já me habituei a ir na igreja. Não, eu vou na igreja por quê? Porque eu sei que eu vou ser abençoado. A palavra de Deus diz que Ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Significa que cada vez que eu buscar a Deus, Deus tem uma bênção nova preparada para abençoar a minha vida. Deus vai fazer algo na minha vida toda vez que eu buscar a Ele. Cada vez que eu entrar na presença de Deus, eu vou sair de lá com algo novo na minha vida. Algo vai ser acrescentado na minha vida. Algo vai acontecer em meu favor. E ainda, meus irmãos, que muitas vezes a gente fica olhando e nós temos essa percepção humana que muitas vezes é errada. A gente acha que Deus só está operando quando nós estamos vendo alguma coisa. Não. Deus está trabalhando em todo o tempo. Eu já trouxe uma mensagem aqui sobre isso, quando a palavra de Deus diz: nunca se ouviu nem se viu de um Deus como esse. O que isso quer dizer? E muitas vezes nós não vemos e nós não ouvimos, mas Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está manifestando o seu poder e a sua glória, e a Bíblia diz que Ele faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra de Deus diz que nós vamos viver coisas maravilhosas, que nós vamos experimentar coisas maravilhosas. Então nós temos que perseverar e não desfalecer, e não parar no meio da nossa caminhada, e não desistir no meio do processo, porque Deus vai trabalhar na nossa vida através de processos. Deus levou José para o Egito e Deus fez com que ele experimentasse um processo de alguns anos, até que as promessas de Deus se cumprissem na vida dele. Mas ele não estava desamparado, mas ele não estava sozinho. O processo foi na vida dele necessário para que ele chegasse aonde Deus queria que ele estivesse. O processo na vida de Daniel foi necessário, Daniel, Ananias, Misael e Azarias foi necessário para que Deus fizesse aquilo que era da vontade dele que acontecesse. Conosco não é diferente. Conosco não é diferente. Tem um processo na nossa vida, que Deus está trabalhando em nós. Davi, a mesma coisa, cada servo de Deus que nós vamos olhar para a palavra, eles vão passar por processos, por momentos difíceis na sua vida, mas tudo isso é o trabalhar de Deus, para que eles possam viver aquilo que Deus tem preparado para eles. E nós precisamos entender isso. O povo de Israel se acostumou. O povo de Israel entrou numa rotina, entrou num automático. Eu sei que Deus faz milagre, eu sei. Eu já ouvi falar que Deus faz milagre. Nós não podemos entrar nesse automático. Eu sei que Jesus cura, salva e liberta. Mas quando chega na minha vez, eu não creio que Ele vai fazer isso na minha vida. Eu tenho que crer que Ele vai agir dessa maneira na minha vida. E eu tenho que crer que Deus, aleluia, Ele vai levantar os seus servos e Ele vai usar pessoas para que eu seja abençoado através destas pessoas. Deus usou o profeta Elias. Se nenhuma viúva em Israel cria que Deus poderia usar o profeta Elias para abençoar e mudar a sua sorte, uma estrangeira acreditou e recebeu a sua bênção. Se nenhum leproso em Israel cria que o grande homem de Deus, o profeta Eliseu, poderia ser usado por Deus para ser curado da sua lepra, Naamã, Ciro creu, aleluia, e veio até Israel para receber a sua cura e o seu milagre. Porque Deus é quem levanta os homens.
porque Deus é quem estabelece o seu trabalhar, o seu agir. Irmãos, eu quero ir para Jeremias capítulo 1, para os irmãos entenderem isso. Sempre Deus vai levantar pessoas, sempre Deus vai levantar os seus servos, em todo momento da história, Deus vai levantar alguém para usar, Deus vai levantar várias pessoas para usar, e nós temos que estar atentos a isso. Jeremias capítulo 1, versículo 5, o Senhor diz assim para o profeta Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. A gente precisa entender que os ministérios de Deus são dados por Deus. Não é o homem que conquista o ministério. Não é o homem que conquista o chamado. Não é o homem que toma para si. É Deus é quem dá. Deus está dizendo para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, antes que saísses da madre, antes que você nascesse, eu te consagrei profeta. É Deus é quem consagra, é Deus é quem chama para o ministério, é Deus é quem entrega um trabalho nas nossas mãos, mas hoje as pessoas estão incrédulas. Quantas vezes, como pastor, o pastor está aqui também, ele deve ter experimentado isso. Às vezes você vai falar com uma pessoa, às vezes você tem uma direção de Deus para a pessoa olha para você e não quer fazer. Ela não quer fazer. Porque ela acha que você é um ser humano como ela, porque ela acha que ela sabe mais do que você, porque ela sabe que, você está falando ali, mas, o pastor é igual eu, o pastor é um ser humano. Não, é Deus, aleluia, é que nos chamou. E Deus nos chamou com um propósito, Deus nos chamou com um projeto dele. Olha o que Deus continua falando. Então o profeta respondeu: Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a sua mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Toda vez que você parar para ouvir um homem de Deus, você vai ser abençoado. Toda vez que você endurecer o seu coração para um homem que Deus usa. E muitas vezes as pessoas olham para nós como olhavam para Elias, né? Quem é Elias? Diante daqueles que não criam, Elias era um doido que vivia no deserto, que comia gafanhoto e mel silvestre, que se vestia com pelo de camelo. Elias era alguém que não merecia crédito. Mas para aqueles que creram, aleluia, foi um grande homem de Deus, aleluia, abençoou muitas pessoas. O profeta Eliseu, a mesma coisa, e assim foi com os apóstolos, com os profetas todos, aleluia. É porque a palavra de Deus diz que Deus escolheu o quê? Deus chama quem não é. Deus não chama quem é. Deus chama quem não é, para que a glória seja dele, aleluia. Deus, quando o homem acha que ele é, Deus tem que fazer com ele o que fez com Moisés. Moisés era um varão poderoso em obras e palavras no Egito. Aí Deus levou ele para Midian, para esvaziar ele de si mesmo. Para tirar todo o orgulho, toda a prepotência, toda a arrogância. Deus esvaziou Moisés. Deus disse para Moisés: Moisés, você se acha muito. Você está muito cheio de si mesmo, Moisés. Eu vou te levar lá para Midian, para que você entenda que você não é nada. E quando você entender que você não é nada, aí você vai ver o que eu posso fazer através da tua vida. Porque Deus é quem opera, irmãos. Amém? Quando nós estamos aqui trazendo uma palavra e pregando para você, nós não estamos aqui, irmão, trazendo algo de nós mesmos, mas nós estamos trazendo aquilo que Deus colocou nos nossos lábios. Deus disse para Jeremias: eu vou colocar a minha palavra na tua boca. E nós precisamos entender isso. Os filhos de Israel se acostumaram, eles ouviam os profetas, mas não davam crédito nos profetas. Deus fala para eles: olha, eu enviei os meus servos, os profetas, madrugando e clamando. Eu enviei a eles profetas, mas eles não creram. Eu enviei a eles os meus servos, mas eles não creram. Eles perseguiram os meus profetas, eles mataram os meus profetas. Por quê? Porque não deram crédito, não se humilharam para aquilo que Deus estava realizando. Jesus fala: a qual dos profetas vocês não mataram? A qual dos profetas vocês não perseguiram? Por quê? Dureza do coração. E hoje em dia está assim.
Quantas pessoas estão aí influenciadas pelo diabo, olhando para os pastores, olhando para os servos de Deus que Deus levanta e tratando com desprezo. O pastor fala, mas ele não obedece, ele faz questão de fazer o contrário. Ele recebe uma oração, uma orientação da boca do servo de Deus, mas ele não quer, não, vou fazer o contrário. E aí vai quebrar a cara. Porque Deus está falando, eis que eu coloco na tua boca as minhas palavras. As palavras são de quem? De Deus. Quem que levanta o profeta? Deus. E Deus levanta para usar. E eu quero ir com os irmãos para voltar mais um pouquinho aqui. 2 Crônicas 20:20. Os filhos de Israel estavam ali nos dias do rei Josafá, enfrentando a fúria do inimigo. O inimigo veio para destruir, mas Deus levantou um servo, Deus levantou um profeta, aleluia, para dar instruções para aquela batalha. O rei Josafá reúne toda a nação, e o rei Josafá é um homem que cria em Deus, e era obediente, era fiel. 2 Crônicas 20:20, capítulo 20, versículo 20. Olha o que está escrito aqui. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quantas pessoas estão quebrando a cara porque não ouve a palavra de Deus? Porque não crê nos homens que Deus levantou. Deus dá uma instrução, Deus dá uma orientação, Deus usa o servo dele para falar, e a pessoa não dá ouvido. Aí vai quebrar a cara. Aí vai dar coisa errada. Aí não vai, mas por que está dando errado na minha vida? Porque não está crendo no Senhor. Porque não está crendo na orientação, e Deus está dando através dos seus servos. Deus levanta servos, irmãos. Pastor, mas tem muito pastor aí que não é usado por Deus. Tem. Tem muita pessoa aí que ela não é servo de Deus. Tem. Isso sempre teve. Sempre teve. E nós precisamos ter o quê? Discernimento. E da onde vem o nosso discernimento? Da palavra de Deus. Mas hoje os crentes não querem ler a Bíblia, como é que vai ter discernimento? Os crentes hoje não querem se aplicar na palavra de Deus, aí se levanta alguém falando um monte de abobrinha, as pessoas vão atrás. Por quê? Não tem base bíblica, não conhece a palavra de Deus. Hoje eu estava vendo um pastor amigo meu pregar no Japão, eu assisto a live que ele faz toda quarta-feira, ele disse uma coisa que é verdade. Ele falou, o dia que você for num lugar e tiver ali um pastor, e ele abrir a Bíblia e pregar, e não falar nenhuma vez do nome de Jesus, do sacrifício de Jesus, falou, não é pregação. Não é pregação. Isso é uma palestra, não é uma pregação. Não é um culto. É uma palestra. E quantas vezes, irmãos, você vê as pessoas falando, e às vezes não fala nada da palavra de Deus, nada do sacrifício de Jesus, não fala nada de pecado, não fala nada de arrependimento, não fala nada de cruz, não fala nada daquilo que é o Evangelho. O Evangelho significa que nós vamos morrer para nós mesmos. E quando você tem que morrer para você mesmo, você tem que abrir mão das suas convicções. Às vezes a gente acha que morrer para nós mesmos não significa você abrir mão das suas convicções, das suas ideias. Nós temos que aprender que morrer também significa abrir mão das suas convicções e das suas ideias e passar a viver de acordo com a palavra de Deus. Tem pessoa que não sabe ouvir uma orientação da palavra de Deus, ela não se dobra para a palavra de Deus. A palavra de Deus fala, Deus usa pessoas para falar, Deus mostra, mas a pessoa não se curva e não se dobra. Por quê? Porque ela tem uma convicção dentro dela que é maior do que a palavra de Deus. É o pensamento dela, é a filosofia dela, é a dureza do coração dela, que ela ouve mais do que ouve a palavra de Deus. Nós temos que ser sensíveis para ouvir a voz de Deus. Nós nunca vamos saber tudo, irmão. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Quantas pessoas, hoje é difícil, a gente vai aconselhar, a gente vai falar, para cada coisa que você fala, a pessoa tem uma resposta. Parece que ela sabe tudo. A gente não pode ser assim, irmãos.
A gente tem sempre que estar disposto para aprender. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós nunca vamos conhecer Ele por completo enquanto a gente estiver aqui nessa terra. Só no dia que nós chegar no céu. Aí nós vamos conhecer plenamente a Deus. As coisas de Deus, Deus nos chama para uma caminhada. Todos nós, Deus chamou para uma jornada. E é uma jornada que tem que ser o quê? Eu tenho que me esvaziar de mim para me encher de Deus. Eu tenho que me esvaziar de mim para que Deus possa me encher. Porque enquanto eu estiver cheio de mim, Deus não pode me encher. Pega um vaso cheio. Você consegue colocar alguma coisa dentro do vaso cheio? Não. Vai transbordar e vai desperdiçar. Porque ele já está cheio. Você só pode encher aquilo que está vazio. Moisés era um varão poderoso em obras e palavras humanas. Deus leva ele para Midian e Deus esvazia ele de toda a sua arrogância. E quando Deus encontra ele vazio, Deus fala, eu vou usar você. Ele diz, não, eu não. Eu não tenho nada para oferecer. Aí ele estava pronto para ser usado por Deus. Porque aí era o poder e a glória de Deus que ia se manifestar na vida dele. Assim também nós temos que ser, irmãos. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Jesus disse, aprendei de mim. Você tem que estar disposto a aprender de Jesus. Você tem que estar disposto a obedecer, a se curvar diante do Senhor. Olha o centurião. O que o centurião fez diante de Jesus? Qual foi a atitude do centurião diante do Senhor Jesus? Ele se humilhou diante de Jesus. Eu sou um homem cheio de autoridade, mas sei que a autoridade maior está na tua vida. Ele não veio na arrogância de um oficial romano dizendo para Jesus, ó Jesus, o negócio é o seguinte, eu posso mandar. Não, ele se humilhou, ele adorou ao Senhor, disse, Senhor, não sou digno nem de que tu entres debaixo do meu telhado. Não sou digno, eu sou pecador, mas Senhor, eu sei, eu conheço a autoridade, e eu sei que tu tens toda a autoridade. Dize apenas uma palavra. Enquanto aqueles que estavam cheios de si diziam para Jesus, mostra-nos um sinal e nós vamos crer. Mas aquele homem se humilhou, aleluia, se esvaziou de si mesmo, e aí ele pôde receber a glória de Deus na vida dele. Enquanto você não se esvaziar de si mesmo, enquanto você não se esvaziar de si mesmo, você não pode receber aquilo que Deus tem para colocar na tua vida. Nós temos que aprender isso. Zaqueu era um homem rico, muito rico. Mas o que ele fez para se encontrar com Jesus? Subiu na árvore. Isso é atitude de alguém rico? Isso é atitude de alguém poderoso? De alguém que é afamado no meio da sociedade? Zaqueu não está nem ligando porque as pessoas vão dizer dele. Zaqueu não está preocupado, o que vão dizer de mim? Não, eu quero ver Jesus, aleluia! Quantas vezes, irmãos, a gente está com atitude assim de, não, eu não vou fazer isso, porque, se eu fizer isso, se eu orar assim, se eu levantar minha voz, se eu der um glória a Deus, o que as pessoas vão dizer de mim? Se as pessoas me verem lendo a Bíblia, se as pessoas souberem, não, irmão, vamos parar com isso. Isso não vai levar a gente a nada. Nós temos que, aleluia, dar toda a glória a Deus, ser como Zaqueu. Aleluia, entra na minha casa, Senhor, aleluia, vou te receber com alegria, vou fazer a festa, não tenho vergonha, o apóstolo Paulo diz, não tenho vergonha do Evangelho, aleluia, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho da cruz, eu não me envergonho das coisas de Deus, aleluia. Você é dizimista? Sou dizimista. Você dá seu dinheiro na igreja? Dou, glória a Deus, aleluia, e Deus tem me abençoado, aleluia. Você ouve o que teu pastor fala? Eu ouço, glória a Deus, e eu sou abençoado. Irmãos, eu como pastor, eu gosto de ouvir pregação. Eu gosto de ouvir, eu não fico sem ouvir pregação não, irmão. Eu ouço. Por quê? Porque eu sei que eu preciso ser abençoado também através da vida de outra pessoa. Amém? Nós temos que ter essa atitude. Quantas vezes na minha vida, irmãos, eu fui abençoado porque eu ouvi a voz do meu pastor. Quantas vezes, eu tenho um pastor Luiz, volte e meia ele me manda mensagem, e eu ouço a mensagem, e eu agradeço pela mensagem que ele me enviou, eu ouço meu pai, eu ouço minha mãe, eu agradeço pela mensagem, eu estou aqui, Deus usa o Alan, Deus usa o pastor, Deus usa a irmã Cida, e eu sou abençoado. Nós somos abençoados, irmãos.
O que a gente não pode ter é o coração duro. Está vendo Deus falar, está ouvindo Deus falar, mas não, vou continuar assim. Não, irmão. Aí acontece o que aconteceu com esse povo. Viraram espectadores do poder de Deus, viraram espectadores da glória de Deus, mas não viveram o milagre de Deus nas suas vidas. Viram milagre por toda parte, menos na vida deles. Menos na vida deles. A gente não pode ser assim, irmãos. Nós precisamos orar e clamar: Senhor, eu quero viver, Senhor, um milagre na minha vida. Senhor, muda a minha mente, muda o meu coração. Senhor, faz o que tem que fazer, Senhor, na minha vida. Mas eu quero viver no centro da Tua vontade. Eu quero ter a minha vida transformada pelo Teu Evangelho, pelo Teu poder. Eu não quero Te conhecer apenas de ouvir falar, Senhor, mas eu quero andar contigo, aleluia. Eu quero viver milagres, eu quero ver milagres na minha vida, aleluia. Eu não quero só ouvir testemunhos, é bom, a gente é edificado pelos testemunhos, mas eu quero contar testemunho, aleluia. Eu quero contar. Eu quero dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim e por isso estou alegre. Como diz o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eu quero dizer como salmista: se não fosse o Senhor na minha vida, as águas teriam transbordado sobre mim, a corrente teria passado sobre mim, acabado com a minha alma, o diabo teria destroçado a minha vida. Mas bendito seja o Senhor, que não me entregou, aleluia, na mão do inimigo, que não deixou a minha alma perecer, aleluia. E nós possamos ter um coração sedento pelas coisas de Deus. A humildade nos leva perto de Deus. A humildade. A humildade não significa pobreza. Às vezes a pessoa é pobre e não é humilde. Ela é pobre, mas ela não é humilde. A humildade é aquilo que nos faz, aleluia, reconhecer que nós nada somos e que nós nada sabemos. Que somente Deus sabe todas as coisas. E somente Deus, aleluia, tem tudo aquilo que nós precisamos, aleluia. Nós precisamos aprender, como Nicodemos, a nos achegar diante do Senhor e aprender. Nicodemos era um mestre de Israel, mas não entendia nada de salvação. Mas não entendia nada como alguém poderia nascer de novo. Mas ele foi humilde, ele foi até o Senhor Jesus. Ele foi até lá, ele foi lá e perguntou: Senhor, como é isso? Eu não entendo. Eu não entendo o que é nascer de novo, eu não entendo como um homem velho pode nascer de novo. Jesus explicou para ele. Ele se tornou um discípulo de Jesus. Às vezes, irmãos, tem tantas pessoas na igreja que olham e não entendem nada, mas ela não quer se preocupar, não está preocupada em aprender, não está preocupada em mudar de vida, não está preocupada em ser transformada. Irmão, nós precisamos ser transformados dia a dia. Dia a dia. Amém? Vamos nos colocar de pé.